Irmãos, abra sua Bíblia, por favor. Vamos colocar em pé. Sei que a gente estava em pé, mas peço aí por gentileza. Vamos colocar em pé mais uma vez. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 16 a 18. João, capítulo 14, versículo 16 a 18. João capítulo 14, versículos 16 até versículos 18. Quem achou, diga amém. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, e outras versões, outro consolador, para que fique convosco para sempre. Repita comigo, para que fique comigo para sempre. Amém? A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Repita comigo, ele habita comigo. E estará em vós. Repita comigo, ele está em mim. Em mim. Amém? Não vos deixarei órfãos. Voltarei a vós outros. Isaías capítulo 61, também um texto bastante conhecido. Isaías 61, versículo 1 até 3. Isaías capítulo 61, versículo 1 até 3 apenas. Isaías 61, versículo 1 até 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa de vez de cinza, olho de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo Espírito, obrigado, porque tu Espírito da igreja, tu Espírito que foi enviado para habitar em nós, em cada um de nós, principalmente aqueles que um dia reconheceram os seus pecados, se arrependeram deles e aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz, pela fé receberam esse poder do sangue de Jesus, que nos curou. Nós fomos selados com esse Espírito Santo, o Espírito da promessa que nos foi prometido, que depois da ascensão de Jesus para o céu, esse Espírito já veio há mais de 2000 anos atrás. O Espírito Santo que cura, que liberta, o Espírito Santo que testifica no nosso coração, o Espírito Santo que traz revelações, o Espírito Santo que nos ensina, que nos guia. Esse mesmo Espírito da igreja, esse mesmo Espírito da igreja primitiva, o Espírito não mudou, continua o mesmo, o Espírito que está aqui nesta manhã, Senhor, a quem nós queremos, Senhor, pedir para que o Senhor toma toda a liberdade para agir, para fazer, para falar aquilo que o Senhor deseja falar. Mesmo que isso venha doer ao nosso coração, venha contrariar as nossas vontades, porque a igreja é tua, as nossas vidas te pertencem, Senhor. Manifesta-te, Santo Espírito, para consolar, para libertar, Senhor da glória, aleluias, para trazer paz e alegria no Espírito, para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, querido. Deus abençoe a sua vida. O
primeiro texto que nós lemos aqui de João capítulo 14, versículo 16 a 18, fala da partida de Jesus Cristo a partir do capítulo 13 de João, e Jesus começa a se despedir dessa terra quando ele estava aqui, de corpo e alma, e fisicamente falando, aqui na terra. Houve um momento, o tempo dele estava chegando. Capítulo 13 começa praticamente o seu ministério, e só despedida, melhor dizer. E aí, quando começa a se despedir, e os discípulos já notaram que nosso Senhor está querendo ir embora. E aí, naturalmente, quando você tem um convívio, uma amizade, um relacionamento com uma pessoa, que você já começou a notar que está querendo ir embora, começa a surgir pergunta. E aí, como que a gente fica, tal, não sei o quê? Quando vai ser despedida? Como que a gente vai ficar daqui para frente? E aí, Jesus Cristo, logicamente, creio que sabia disso. E aí ele começou a falar para eles, vou embora sim. Eu vou, em primeiro lugar, vou morrer, vou ressuscitar, eu vou ao lado do meu Pai. Porém, vocês não vão ficar órfãos. Amém? Até aqui. Vocês não vão ficar órfãos. Após mim virá outro Consolador, outro igual a mim. Não, talvez não terá um físico humano, mas vou mandar para vocês, vou enviar para vocês alguém que vai ter o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma essência de Deus. E esse é alguém que eu vou mandar, o Espírito Santo. Talvez você não vai poder enxergá-lo, vê-lo com seus olhos, porque o Espírito é vento, mas sim, ele virá, está garantido que ele virá. E esse Espírito, sim, ele traria o quê? Ele estará em vós, dentro de vocês, e também estará ao lado de vocês, convosco. Essa expressão que o próprio Jesus usa, dizendo que, vou mandar o Espírito Santo para vocês, vou enviar o Espírito Santo para vocês aqui, vocês não vão ser órfãos, mas esse Espírito, aonde que ele vai estar? Ao lado de vocês, em primeiro lugar. Repita comigo, ao lado. Em segundo lugar, o Espírito Santo ele vai estar dentro de você. Agora imagina, o Espírito Santo ele está dentro de mim, amém? Dentro de todos aqueles que aceitaram a obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Todos aqueles que receberam Jesus como único Salvador e Senhor da sua vida, de fato. Então receberam o selo do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, se você tem Jesus no seu coração agora, ou você já o recebeu, você está se preparando para ser batizado agora no mês de dezembro, ou você já o recebeu há mais de ano atrás, mas tenha certeza que o Espírito Santo, ele está em você, amém? Ele está dentro de você, o Espírito Santo. Não somente está dentro de você, mas também está ao seu lado, te acompanha, como seu amigo. Amém? Agora, pergunta que eu faço assim. O Espírito Santo está dentro de você. Então, ao nosso lado. Mas por que de vez em quando tem aquele sentimento que não somos abandonados? Que Deus te abandonou? De vez em quando você passando por algumas provações, dificuldade, desemprego, algumas crises conjugais. Aí você tem aquela sensação, acho que Deus não tem mais comigo, tal, não sei o quê. Eu acho que Deus só está na igreja, tal. Deus, eu acho que me abandonou, coitado de mim, tal, não sei o quê. Isso aí é mentira do diabo. Se você lê a Bíblia, e a Bíblia está me dizendo que o Espírito Santo, ele estará em você, convosco, não é só no domingo. Não é só aqui entre quatro paredes. Esse Espírito que está em mim, que está em você, esse Espírito que está ao meu lado, ele estará convosco para todo sempre. Quando ele vai estar com a gente? Quando ele vai estar com a gente? Para sempre. Mesmo na tribulação, mesmo na crise, mesmo no momento da bonança, Deus está contigo. Em todos os momentos, Deus, ele está contigo. Quebra esse paradigma de que o Espírito Santo, ele está só na igreja. O Espírito Santo está aqui só. Daqui a pouco a gente vai terminar o culto, vai embora. Aí a gente ele despede a gente que, vai embora, meus filhos. Até a próxima quinta-feira. Até às 7 da noite a gente se encontra aqui. Meus filhos vão embora. Aí a gente fala, fica em paz, Senhor. Aí você vai lá na sua casa,
passa suas crises, suas necessidades, passa seus desafios lá, aí depois chega às 7 horas, bom, agora vou me encontrar com o Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo está contigo. Há mais de anos. Você o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele já está em você. Amém, querido? Ele já está em você. Ele estará contigo todos os dias. Domingo, hoje, desde que você o receber, melhor dizer. Amanhã, segunda-feira, vai estar contigo no trabalho, na sua casa, no posto médico, no consultório médico. Ele vai estar ali, tomando remédio, fazendo receita e tal, não sei o quê, procurando emprego. O Espírito Santo está contigo. Lá no seu casamento, lá onde você estiver fazendo, tudo que você estiver fazendo, o Espírito Santo está contigo todo dia. Todo dia, toda hora, fazendo comida, fazendo feijoada, tal, não sei o quê. O Espírito Santo nos faz presente todo dia na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Quantos crê nisso? E é Jesus que diz isso. Amém? Amém. O Espírito não mudou. Eu mesmo. Ao mesmo tempo também nós estamos aqui em um tempo moderno, onde que nós temos, tudo modernizou-se. Talvez não é a mesma época ou o mesmo mundo na qual Jesus Cristo proferiu que o Espírito Santo viria. Há mais de 2.000 anos atrás, que o Espírito Santo foi enviado para os discípulos no Pentecostes, numa festa chamada Pentecostes. Esse Espírito já veio. Mas o que mudou daqui para lá? Ou de lá para cá, melhor dizer. O mundo não mudou. Praticamente o mundo não mudou. Apesar do avanço da tecnologia. As coisas continuam sendo as mesmas. Vivemos num mundo novo, moderno, com seus problemas antigos. O mundo moderno, mas os mesmos problemas antigos. O mundo moderno, mas os problemas são os mesmos de sempre. Quais, pastor? Continuamos com as brigas na família. As discussões, as intrigas no casamento continuam as mesmas. Continuamos com as mesmas discussões. No casamento, melhor dizer, isso que eu ia falar. Até no casamento. Problemas financeiros são os mesmos. Na crise não começou hoje. A crise que a gente está experimentando aqui hoje no Brasil não começou hoje. Para quem tem mais de 50 anos, pelo menos no mínimo, já passou por 5 crises aí, mundiais ou nacionais. Então as crises continuam as mesmas. O problema do álcool continua o mesmo. As drogas continuam as mesmas. O uso de drogas continua o mesmo. Os problemas de relacionamentos entre famílias, como a gente acabou de falar aqui, até mesmo entre irmãos, dentro da igreja, fora da igreja, com o vizinho, continuam os mesmos problemas. Os mesmos problemas de corrupção, de roubo, morte, injustiça. Os mesmos problemas de humilhações, calúnias. São situações que comumente nos oprimem, nos entristecem. O mundo mudou, mas são sempre os antigos problemas. Problema que nos oprime, que nos entristece. Quando nós fomos contrariados, quando você está atacados, com seus problemas pessoais, situações que nos afligem no nosso dia a dia, situações que nos escravizam no nosso dia a dia, problemas que a gente tem de traumas na alma. Os problemas não mudou, mas acima de tudo também, Deus não mudou. O Espírito Santo não mudou. Ele é mesmo o Espírito de ontem, de hoje e para todo sempre será o mesmo Espírito. Amém? Só que esse Espírito, ele está comigo, ele continua comigo, ele continua contigo. Quantos que creem que o Espírito Santo está contigo? Amém? A pergunta que eu faço aqui, o Espírito Santo de Deus, ele está ao nosso lado. Ele está dentro de nós. Mas qual é o propósito? O que ele veio fazer? Passear? Ele veio passear aqui, não tem nada para fazer, lá no céu e tal. Vou passear um pouquinho lá em Vicente Carvalho, lá em São Vicente e tal. Vou passear um pouquinho lá no Batista Peniel, lá não tem o que fazer aqui. Se o Espírito Santo foi nos enviado, é por causa de alguns propósitos específicos. Nesse texto que a gente leu, de Isaías capítulo 61. Em primeiro lugar, o Espírito Santo ele foi enviado para pregar as boas novas aos pobres.
O Espírito Santo nos foi enviado. E foi enviado justamente para que as boas novas fossem pregadas aos pobres. A pergunta que faço aqui é: quem é o pobre? O pobre não é necessariamente aquele que passa por necessidades materiais, físicas. Pobre do espírito, aquele que reconhece no seu dia a dia, na sua vida, que sem Deus na minha vida, eu sou um fracassado. Sem Deus na minha vida não existe. Sem Deus eu não sou nada. Sem Deus não tenho razão de viver. Eu estou necessitado de Deus. Eu preciso de Deus. Como a corça suspira pelas águas, assim também a minha alma necessita de Deus. Esse é o pobre do Espírito. Esse sim, que o Espírito veio. Amém? É esse que o Espírito Santo veio. Quando o Espírito Santo olhar para mim, olhar para você, olhar a intenção no seu coração, que todo dia, que toda hora, que você reconhece que eu preciso de Deus, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu anseio pela presença de Deus na minha vida, porque reconheço que apesar de saber cozinhar, apesar de saber fazer alguns cálculos, apesar de saber trabalhar naquela área, mas eu preciso da mão de Deus no meu trabalho, na minha casa, eu preciso da mão de Deus nos meus negócios, por isso que eu preciso orar, preciso entregar o meu dia para o Senhor, eu preciso entregar a minha família, a minha vida, os meus negócios, os meus projetos para o Senhor. O Espírito Santo vem e te abençoa. Esse é o pobre do Espírito. Tem gente que se acha rico, que espiritualmente são pobres, tem tudo. Mas sem Deus não é nada. A pobreza que o Senhor se refere nesse contexto é quando uma pessoa necessita dele, do Senhor. Por outro lado, quando nós desenvolvemos o sentimento de independência em nós, pensando que não preciso orar, não preciso ler a Bíblia, não preciso de Deus na minha vida, não preciso de ninguém, não preciso estar dando satisfação para ninguém na minha vida. Isso é soberba que precede a queda. Você já pecou, já caiu já. E Deus fala para você: bom, já que você não precisa de mim, para cozinhar, para fazer suas compras, para tomar conta da sua casa, não precisa de mim, então fica aí sozinho. Contigo eu não tenho nada. Aí uma pessoa como essa tem um sentimento de quê? De enriquecimento. Não a riqueza material, mas está rico com seu orgulho, com sua arrogância. Por isso que a Bíblia diz que é maldito o homem que confia no homem. Essa expressão havia algum tempo atrás que eu pensava que maldito o homem que confia no outro homem. Não, maldito o homem que confia em si. Maldito o homem que confia no homem, no seu braço, na sua experiência. Maldito o homem que confia na sua inteligência. Maldito o homem que confia nas suas estratégias. Mas bendito o homem que confia no Senhor, que confia na estratégia do Senhor, que confia na capacitação do Senhor, que confia na unção do Senhor, que confia no conselho do Senhor, que confia na ajuda de Deus, e o clama e o busca. Amém? O segundo propósito pelo qual o Espírito Santo veio, diz a palavra de Deus: restaurar os aflitos ou contrito de coração. Quantos creem que o Espírito Santo está aqui? Mais uma vez. Esse mesmo Espírito da igreja. Nós acabamos de louvar ao Senhor aqui. Você vê todo esse quebrantamento, toda essa mover. O que é aqui? Nada mais do que é a presença de Deus no nosso meio. O Espírito da igreja está conosco. Como igreja, também o Espírito dele está no nosso meio. Só que o Espírito Santo que está conosco nesta manhã, ele veio para tirá-lo desta aflição, para restaurar você no seu coração que está aflito nesta manhã. Que aflição é essa? Não sei se já aconteceu contigo alguma vez, mas de vez em quando acontece comigo. Acho que essas coisas só acontecem comigo.
Mas de vez em quando você acorda de manhã, por mais que você olhar para a circunstância que te ronda, olha para a sua casa, olha para a sua esposa, para os seus filhos, olha para tudo que está em casa, tudo ótimo, nota 10. Não está faltando nada, todo mundo está saudável, tem dinheiro, tal, não sei o quê. Tem tudo, tem comida em casa, as crianças estão indo para a escola, está tudo ótimo. Mas, de repente, você é tomado por algum sentimento de angústia. Por nada. Você é tomado por um sentimento de angústia, aflição, o seu coração começa a te apertar cada vez mais. Você não sabe o que fazer, se é orar, se é repreender. Vai se entristecendo, de repente as coisas que estavam tudo certo, tudo tão bem e tal, daqui a pouco a visão, a ótica espiritual, você começa a fazer outra leitura naquilo que você via de manhã, que estava tão bem, que a sua esposa estava tão saudável, todo mundo estava tão saudável, tudo estava em ordem, de repente você é tomado por um sentimento de angústia e aflição. Não precisa levantar a mão. Mas muitos de nós passamos por isso. Esse é um lado. Por outro lado, existem várias e N situações que nos afligem. Várias situações que nos angustiam. A situação atual que a gente está enfrentando, a nível nacional até a nível municipal, nos aflige. Não preciso descrever tudo que a gente está passando aqui a nível municipal ou até nível nacional, para você entender de fato que, a coisa que está acontecendo hoje no Brasil é revoltante. As coisas que estão acontecendo aqui na cidade de São Vicente são revoltantes, nos afligem, nos angustiam. Você olha para casa, você olha para os filhos, você olha para as situações adversas que estão à nossa volta aqui. Há uma tristeza que está tomando conta das nossas vidas. Porém, essa é a vontade de Deus? Não! Deus quer que você seja livre desse espírito maligno em nome de Jesus Cristo. Deus quer libertar você de qualquer sentimento que de repente você acordou nessa manhã com pesadelo, você acordou nessa manhã que não queria vir para o culto nenhum, estava desanimado, revoltado, tal, não sei o quê, tudo estava ruim na sua casa, mesmo assim você veio aqui arrastado, mas o Espírito Santo diz para você, eu quero te libertar desse demônio, quero te libertar desse espírito, desse sentimento, em nome de Jesus. Porque eu estou contigo. Se eu estou contigo, não é simplesmente para te consolar ou para massagear o seu ego. Diz o Espírito Santo, se eu estou contigo, é porque eu quero te libertar. Eu quero que você seja livre. Amém? Não para se entregar, mas para ser livre. A segunda proposta pelo qual o Espírito Santo veio, diz, o Espírito Santo ele veio para proclamar liberdade aos escravos. A gente encontrou nesse mesmo texto, entre proclamar liberdade aos escravos e também libertar os prisioneiros. Então consigo entender que, tanto quanto o escravo, como o prisioneiro, a única coisa em comum que eles têm é a perca da liberdade. Os dois, o escravo e o prisioneiro. Mas se conseguir tentar fazer uma pequena análise em relação à condição do escravo e do prisioneiro. O escravo, ele foi levado na força por alguém, mesmo contrariado, não fez nada de errado. Olhar para ele e diz, você vai ser meu escravo. Vou te escravizar, vou te dominar. Espiritualmente falando ou psicologicamente falando, é mais ou menos você sendo dominado por algum sentimento de ódio. É mais ou menos que você sendo dominado por um sentimento de medo, de trauma, que toma controle de você. Existe algum sentimento, algumas coisas, ou até algumas atitudes que a gente mesmo se estranha. Que eu não quero fazer isso, mas eu faço. Eu não quero falar palavrão, mas é que eu falo. Eu não quero adulterar, mas adultero. Não está em minha vontade de roubar, mas roubo. Não está em minha vontade de falar mal dos outros, de caluniar, mas é calúnio. Não está em minha vontade de roubar o dízimo, mas não se tira.
Você é controlado por um desejo que não é seu. Escravo. A prisão, ou prisioneiro, é porque fez coisa errada. O prisioneiro é porque falhou. Quebrou, infringiu a lei. E nesse contexto espiritual, infringiu a lei espiritual. Desobediência, ou desobedecer a Deus, em algum momento na sua vida. A desobedecer, melhor dizer, a Deus, isso deu um direito legal, uma legalidade para que o diabo pudesse dizer para você que, já que você desobedeceu ao seu Deus, eu vou te aprisionar. Tanto quanto escravo, como prisioneiro, perde a liberdade. Os dois. Mas o sentimento, a consequência, que sofre a mesma coisa. Mas o motivo talvez não seja iguais. Mas o Espírito Santo diz o seguinte: eu vim para tirar você dessa prisão, para libertar você da escravidão em que você se encontra. Porque você é meu filho. Porque você é minha filha. Eu não quero ver você escravo, nem atrás da prisão espiritual. Eu vim aqui para te libertar. Para te curar. Pode que está diga amém. Amém? A escravidão existe no nosso dia a dia. Lembra-me até hoje. Antes de vir no Brasil, e cheguei a nosso contexto lá em África, lá na África, perdão. A gente não tem essa cultura de namoro. Tem que namorar. Todo relacionamento sério tem que começar no noivado. Você começar a namorar, naquela época, o nosso contexto lá em Angola, namoro era visto como prostituição. Todo tipo de namoro. O seu filho, a sua filha está namorando, então está se prostituindo. Não existe naquela época, pelo menos que a gente estava lá, vamos namorar com o fulano, então. Não. Você quer casar com ele ou com ela? Sim. Começa no noivado. Aí a família aceita, concorda. Mas eu gostei de uma menina que não era evangélica. Eu era crente. Eu andava naquela época com um colar de prata no pescoço. Com uma santinha assim e tal, no pescoço. Aquilo para mim era tudo. Era tudo. Beijava de vez em quando, tal, não sei o quê. Foi jogar futebol, quando eu jogava futebol naquela época. Mas aí consegui arrumar alguns amigos que eram chatos para mim. Naquela época era chato, mas hoje entendi depois que era uma bênção para mim. Me ajudaram muito para me libertar disso. Aí comecei a noivei melhor com essa moça, aí vim no Brasil. A gente se correspondia apenas naquela época, carta, datilografia, tal, não sei o quê. Mandava carta para ela. Naquela época era orelhão, né? Lembro, não sei se era, não é dessa época orelhão, tal. Naquela época a gente tinha que usar orelhão, ficha, de colocar aquela ficha naquela caixa tal. Aí vai telefonando, tem que falar rápido, porque a ficha é internacional, tem que falar rápido, porque corria rápido o tempo. E aí, não tinha muita coisa para se fazer, não. Mas o meu coração estava lá, estava ali com ela. Só pensava nela, começava a projetar, vou casar, tal, não sei o quê. Quando eu for para lá, vou casar com ela. Fico imaginando, fica sonhando, tal. Um dia, acho que era meu segundo ano lá em Atibaia, acho que é terceiro ano em Atibaia, no seminário lá. E aí um pastor americano veio pregar para a gente lá, um culto de manhã, como hoje. Eu estava sentado lá atrás da fila, como um bom batista. E Batista gosta de sentar sempre atrás. Um bom batista sentado lá, o último banco da fila, tal. Sentado lá, me coçando, aquela coisa toda aí. E aí o pastor começou a pregar, ministrar e tal. Mesmo assim, estava ouvindo tudo que ele falava. Daqui a pouco o Espírito Santo começou a tomar conta de mim naquele momento. Começou a tomar conta de mim, começou a ministrar. Você que tem aliança com o incrédulo, tal, não sei o quê, você será o futuro pastor. Como é que você... Aí aquilo começou a queimar no meu coração, Tal. Antes de ele começar, ele fazer apelo,
Eu saí assim, quietinho, curvando assim, saí naquele culto tal, corri no quarto, tirei a máquina da datilografia em cima, digitei alguma carta, mandei para lá, falei para ela, não me pergunte por que estou desmanchando, por favor, não me pergunte, mas não quero mais nada contigo. Uma decisão muito dura. Até hoje não entendeu nada, mas me libertei daquilo. E os meus amigos me ajudaram muito para isso. Porque falavam para mim, Zuzi, só casar com essa moça? Para que vou? Mas como você casar com essa moça? Só que me pegava tanto no meu pé, tanto no meu pé, comecei a fugir dos meus amigos. E vinha que ia falar sobre esse assunto, e eu falava, não toco nesse assunto. Falar sobre outro assunto. Zuzi, esse colar que tu usa no pescoço, tal, não sei o quê. Eu falei, que bom, é meu. O que você tem a ver com isso? Não, tem que tirar isso, porque isso é macumba, blá, 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 falava. Vocês são muito chatos, tá, não sei o quê, não gosto de falar com vocês. Então, vamos mudar o assunto, vou falar de política, vou falar de futebol, vou falar de outro assunto. Mas os meus amigos eram tão abençoados. Pegava tanto no meu pé, sabe aquela pessoa chata? Pegava tanto no meu pé, eu falei que não quero esse assunto, não. Até graças a Deus, eu louvo a Deus por aqueles meus irmãos. Hoje a maioria deles estão na Europa. E Deus usou eles para me libertar disso aí. São coisas que a gente acha que são importantes para nós, desnecessárias, coisas momentâneas, sentimentos que a gente tem com outras pessoas, até com alianças proibidas. A gente acha que aquilo aí é bom para mim. Mas você está preso naquilo, você é escravo naquilo. Enquanto você não se libertar disso, enquanto não abrir mão disso, você nunca vai experimentar a libertação que o Espírito Santo pode oferecer na sua vida. Por isso que você veio aqui nessa manhã. Seja bem-vindo. Porque o Espírito Santo está aqui para te libertar dessas amarras que te aprisionam. Há uma grande necessidade que você está sendo convocado e convidado para que você possa experimentar a liberdade que só Deus pode oferecer. Que você muito ainda não experimentaram isso. Eu tenho entendido que o crente muitas vezes tem falado que, pastor, perdeu fulano e tal por causa de ressentimento das calúnias, porque o fulano e tal me caluniou. Como pastor evangélico, eu tenho entendido que muitos que têm falado que perdoou, nunca perdoou coisa nenhuma. Se safou, só para batizar, só para se tornar membro da igreja. A maioria de nós afirmamos ter perdoado pessoas que nos traumatizaram, que feriram a nossa alma, mas nós não queremos mais conviver com essas pessoas. Pessoas que nos decepcionaram, pessoas que nos humilharam, mas a maioria de nós não queremos mais olhar para essas pessoas. Que tipo de perdão é essa? Que perdão é esse que a gente perdoa? Pastor, não esqueceu. Não esqueci, não. Quem disse para você que perdão é sofrer amnésia? Perdão não é sofrer amnésia, não. Pastor, mas sente ainda a dor. Mas Jesus Cristo estava na cruz, sendo crucificado, com dor dos pregos e das lanças, mesmo assim, com aquelas dores, ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. Quem disse para você que para perdoar tem que sentir alívio? Não. Apesar das dores, perdoe. É uma decisão que você toma espiritualmente falando. Talvez na hora que você não sente nada. Não precisa sentir, porque é espiritual. Perdoar é espiritual, não é sentimental, não é emocional. Ela é espiritual, você decide perdoar. Quem te decepcionou, quem te traiu, quem te feriu. Depois o Espírito Santo vai arrancando toda aquelas vermes, aquela podridão, aquela sujeira, todas aquelas marcas, aquelas feridas. O Espírito Santo vai tirando, vai cicatrizando e vai curando você aos poucos. Muitos evangélicos, muitos cristãos, muitos irmãos, nós ficamos falando que pastor perdoou. Não perdoou, não. Não perdoou. Perdoa, mas ele senta lá, tem que sentar lá na frente. Perdoa, mas vou mudar de ministério. Aqui não fico mais. Perdoa, mas eu sair da dança, vou para a coral, sei lá, vou sair da coral, vou para o grupo do louvor. Perdoe, mas vou trabalhar na cantina lá, ficar lá no meu canto e ele ficar para outro lado. Perdoe mais.
Irmãos, isso não é perdão, você ainda é escravo. Você precisa de perdoar. Você precisa experimentar a liberdade que só o Espírito Santo pode te oferecer nesta manhã, em nome de Jesus. E Ele está aqui nesta manhã para te libertar, para curar, para sarar, para arrancar você desse calabouço, para tirar você da escravidão, para tirar você da prisão, em nome de Jesus. Por isso que o Espírito Santo veio, por isso que o Espírito Santo está em mim, por isso que o Espírito Santo está dentro da igreja, para transformar as nossas vidas para a glória e louvor dele, em nome de Jesus Cristo, aleluias. Quinto lugar, o Espírito Santo veio para apregoar o ano aceitável. Repita comigo, o ano aceitável. O ano aceitável. O ano aceitável, que ano que é esse? O ano aceitável. Para pregoar o ano aceitável significa é o tempo de Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Chegou o tempo de Deus para a sua vida. Em outras versões desse texto aqui diz que o Espírito Santo veio para pregoar o ano da bondade de Deus. O ano 2015, que ano que é? Que ano que é? O ano da bondade de Deus. O ano aceitável do Senhor. E o ano aceitável do Senhor é o tempo aceitável para Deus curar, para Deus salvar, para Deus libertar você, para Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu ministério. Esse é o tempo aceitável, o tempo de milagres na sua vida. Fala para você, irmão, o tempo de milagre chegou na sua vida. E esse é o tempo de milagre na sua vida. Esse é o tempo de visitação de Deus na sua vida. Não é, quando é, pastor? É ontem não, amanhã não, é hoje. O tempo de Deus é hoje, o milagre é hoje. A bênção é para hoje. O receberam aqui agora. Esse é o tempo aceitável do Senhor. O tempo de arrependimento é hoje. Não adie aquilo que o Senhor quer fazer hoje. Não para adiar o que o Senhor quer fazer para hoje. Amém, querido?